Amém, meus irmãos? Deixa eu fazer só mais uma oração para nós irmos para a palavra do Senhor. Senhor Deus e Pai, eu quero também, meu Deus, te agradecer por aqueles que estavam enfermos, mas já estão aqui na tua casa, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor curou, meu Deus, e tratou com a minha vida. Diácono Eduardo, diácono Esté, presbítero Ednardo e todos os outros, meu Pai, que aqui estão, meu Pai, irmão Célio, Pai, irmã Eliene. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem operado, meu Deus, o Senhor tem curado, restaurado, e nós te somos gratos, Pai. Senhor, vem falar, meu Deus, através da tua palavra, usa a minha vida, Senhor, pela tua misericórdia, Pai, e que o Senhor venha falar a cada coração, e especificamente esta noite, Pai, pelo teu poder, Pai, através do teu Santo Espírito, Pai. Senhor, que eu venha diminuir, que o Senhor venha crescer na minha vida, para que teu nome seja glorificado mais uma vez esta noite, para a honra e glória do teu nome, e as palmas glorificam o Senhor Jesus mais uma vez. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 4. Apocalipse. Capítulo 4. Obrigado, irmão Célio. Antes, porém, irmãos, ainda tem mais algo aqui, viu? Antes de nós lermos a palavra, eu quero chamar a irmã Núbia aqui, para nós lermos essa palavra. A irmã Núbia vai louvar um hino, o 422, não é isso, irmã Núbia? Você tem harpa cristã aí, por favor, abra a sua harpa cristã. Vamos louvar o Senhor mais uma vez. Com a paz do Senhor, amém? 422. Eu quero dizer para a igreja, se você medite na letra desse hino, em nome de Jesus, aqueles que já aceitaram Jesus, porque aceitar Jesus não é só vir aqui na frente não, irmã, tem que ter renúncia de muita coisa. E se você ainda não aceitou Jesus, não conhece Jesus, que medite também na letra desse hino, amém? Glória a Deus. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza, nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar do reino celeste que Deus quis para mim preparar. Irei eu para a linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar, do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver, porque gozo vou ter quando eu ver meu Jesus rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário a casa que lá hei de ter, o meu eterno vestuário no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali é constante riqueza, da qual poderei desfrutar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar, do céu tenho muitas saudades, das glórias que
astros espalhados no céu para sempre brilhar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar. Aleluia! Antes de todas as idades, a Deus ele sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, as glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Jesus no teatro de grande esplendor. Aleluias! Aplauda o Senhor Jesus. Toda me tremendo. Obrigado, irmã Núbia. Obrigado, Cier. Todos abriram Apocalipse capítulo 4, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: depois destas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. Onde é que estava a porta aberta, irmãos? E a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. E do trono saía relâmpagos, e trovões, e vozes, e diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham, cada um de per si, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é, que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava assentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciões prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, e o adoravam, o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Aleluias. Aqueles que creem glorificam o Senhor esta noite. Meus queridos e amados irmãos, nós, às vezes, devido à nossa rotina, às vezes a gente para de pensar um pouco nas coisas, irmãos. E uma das coisas, irmãos, que a gente deve fazer, e fazer muito e bem, é pensar, irmãos. As pessoas hoje parece que estão, irmãos, vivendo muito no automático. Vê algo numa rede social, já crê que aquilo é verdade. Não para analisar, para pensar. E nós estamos vivendo assim, irmãos, pegando as verdades que muitas das vezes estão colocando na nossa mente, na nossa cabeça, nas redes sociais, mas nós não pensamos, não paramos para analisar, pensar.
E na vida cristã, às vezes, parece que as coisas estão acontecendo assim, no automático. Mas nós não podemos viver assim, irmãos. Quando o Senhor nos deixa a sua palavra, é para nós meditarmos, para nós perguntarmos, para nós orarmos, para nós buscarmos do Espírito Santo de Deus as verdades para nossas vidas. E, queridos, às vezes a gente está assim no automático, a gente vem para a igreja, nos cultos da semana, final de semana, e a gente passa a ser um crente que cumpre uma rotina, mas esquece de observar algumas coisas. Em primeiro lugar, por que a gente se reúne como igreja, irmãos? Por que a gente está como igreja? A Bíblia nos diz, irmão, que nós nos orientamos como igreja, congregamos como igreja, por alguns motivos. Em primeiro lugar, para que nós, como igreja, possamos revelar o plano de salvação de Jesus. A Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo nessa terra. Jesus veio, morreu naquela cruz, em favor das nossas vidas, e nós continuamos a missão do Senhor. E é por isso que tem os dons distribuídos para a igreja, porque aquilo que Jesus fez, a igreja ainda faz. A igreja pode ministrar cura, a igreja pode ministrar salvação, a igreja pode ministrar libertação, porque nós estamos ainda cumprindo o papel que Jesus determinou para a igreja. Então nós estamos aqui, irmãos, para dar prosseguimento à obra de Jesus, para revelar ao mundo o plano da salvação, amém? Em primeiro lugar é isso, irmãos. Em segundo lugar, irmãos, nós estamos aqui para, irmãos, aprendermos mais da palavra do Senhor e nos prepararmos, irmãos. Prepararmos para quê, pastor? Porque um dia, irmãos, Jesus vem buscar essa igreja conforme as suas promessas na palavra de Deus. Então, nós temos que estar preparados, e a igreja serve também para essa preparação. Nós estamos aqui sendo preparados, irmãos. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você: você não está sendo preparado para morar nessa terra para sempre, você está sendo preparado para um dia, quando Jesus voltar, nós irmos morar com Ele aonde? No céu de glória. E é para isso que a igreja também está aqui, irmãos. É para a gente ser preparada para um dia ir morar no céu. Amém? Então veja bem, irmãos, é justamente, e é por isso que eu pedi a irmã Núbia para pregar, para louvar esse hino, né? Um dia nós iremos morar lá no céu. E eu quero falar um pouco desse lugar, irmãos, que nós vamos morar. Nós não podemos nos esquecer para onde nós estamos indo, estamos caminhando. Nós não podemos, irmãos, esquecer que nós estamos aqui nesta terra como igreja, mas nós estamos numa caminhada, e um dia essa caminhada vai ser encerrada. Não sabemos se com a volta de Jesus, ou se o Senhor nos chamar, mas um dia nós vamos terminar essa nossa caminhada aqui nessa terra. E quando terminar a nossa caminhada aqui nessa terra, só tem somente dois caminhos: um para o céu de glória com o Senhor Jesus, e outro distante do Senhor Jesus, num lugar não muito bom. Amém ou não amém? Então, quando a gente fala de céu, tudo que a gente sabe de céu está aqui na Bíblia, na palavra do Senhor. A Bíblia, irmãos, ela nos enche de informações espirituais, tudo o que nós precisamos saber. E tanto é que no comecinho, o apóstolo João estava na ilha de Patmos, ele estava cumprindo uma pena, ele tinha sido degradado, e aí ele diz, depois dessas coisas, eu olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, alguém no céu abriu uma porta, e a primeira voz, que como de trombeta ouviram falar comigo, disse, aí olha só o que a voz do céu disse para João: sobe aqui, mostrar-te-ei as coisas que depois desta devem acontecer. Então, ali João recebeu a revelação do Apocalipse, e tudo o que vai acontecer, o Senhor falou para ele. E aí ele vai, irmãos, escreve tudo aquilo, está nas nossas mãos, para a gente saber tudo que vai acontecer. E aí ele escreve muito por figuras o Apocalipse, porque ele não tinha como descrever tudo que ele viu com as coisas aqui da terra. Ele procura, irmãos, mostrar, comparar a grandiosidade que ele foi revelada a ele com algumas coisas que ele conhecia. Por isso que ele usa a visão de jaspe, ele usa um mar de cristal,
porque era o que ele podia fazer, era onde a mente dele alcançava. Os irmãos estão compreendendo, irmãos? E aí, irmãos, ele vai descrever um pouco o céu, para onde eu e você um dia iremos morar. O céu, irmãos, não é uma utopia. O céu, irmãos, não é uma invenção humana. O céu, irmãos, não é um sonho, uma história que alguém criou. Não, o céu, ele é real. E a Bíblia nos mostra o céu, que nós só podemos entender, como eu falei, compreender um pouco daquilo que a Bíblia nos mostra, irmãos, por figuras. Por figuras. Porque, queridos, na visão de João, irmãos, ele nos descreve um céu maravilhoso. Mas eu creio, irmãos, que o céu é muito melhor do que aquilo que João descreveu. Porque ele não tinha o entendimento completo, irmãos. Porque esse céu, eu creio que vai ser um lugar que está acima das nossas expectativas, irmãos. Amém? Porque, queridos, vejam bem, Deus, nós somos limitados. E Deus revelou para João ali, com o céu maravilhoso, mas ele, assim como eu e você somos limitados para as coisas de Deus, não compreendemos tudo, e ele não pode descrever como verdadeiramente é o céu, ele deu só uma amostra. Lá em Isaías, irmãos, 55, 9, diz que os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos, os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Nós não podemos compreender, entrar na mente do Senhor e compreender completamente, amém? Tanto é, irmãos, que lá também em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 e 10, diz que aquilo que, bota aí, minha irmã, o livro de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 e 10, vamos lá. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos as revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então o que nós podemos saber, irmãos, está na palavra de Deus, e nós compreendemos pelo Espírito de Deus. Mas o que Deus preparou para mim e para você é uma coisa grandiosíssima, maravilhosa, amém? E eu creio, irmãos, que é tão maravilhoso o céu, que quando a gente chegar lá, quem é que vai mais eu? Quando a gente chegar lá, irmão, nós vamos olhar para aquilo assim, e vamos dizer, que coisa maravilhosa, eu não imaginava que seria assim. Porque, queridos e amados irmãos, nós vamos ver, irmãos, como realmente o céu é, como de fato é, porque hoje nós só podemos conhecer através da semelhança do que é o céu, através da descrição de João. Eu quero dizer para os meus amados irmãos, em primeiro lugar, que o céu, irmãos, é tão real quanto essa terra que nós estamos aqui. Amém? É o local, irmãos, onde Deus vive, de onde Jesus veio e para onde Jesus voltou, porque Ele está lá no céu. Ele está lá agora. E nós precisamos conhecer melhor este lugar, irmãos. Nós precisamos conhecer, através da revelação do Espírito Santo de Deus aqui, da sua palavra, esse lugar para onde nós vamos, para que a nossa alma, irmãos, esteja cada vez mais desejosa da gente estar lá, da gente ir para lá, amém? Não sei se os irmãos aqui já foram comprar uma casa, tiraram foto da casa, levaram para a mulher ver, olha aí como é a casa lá, tem esse quintal, tem essa varanda, tem essa sala, e aí a irmã fica, rapaz, quando é que você vai me levar lá para me ver, quando é muito bonita, é assim, assado, da mesma maneira, irmãos, está aqui a descrição do céu para nós, é para a gente ter esse desejo, um dia eu quero estar lá com Jesus, ô Senhor Jesus, eu quero voltar para lá, irmãos, nós não podemos nos conformar com esta terra, irmãos, nós estamos aqui, irmãos, nós
estudamos, temos trabalho, temos família, irmãos, mas nós não podemos, irmãos, nos esquecer, irmãos, de que um dia nós vamos morar no céu, e não podemos nos esquecer, irmãos, de orar, ora Maranata, ora vem Senhor Jesus. A igreja, irmãos, está esquecendo de orar Maranata, pela vinda do Senhor Jesus, irmãos. E aí a gente tem que conhecer cada vez mais, irmãos. Amém? Se nós conhecermos realmente como o céu é, nada, irmãos, vai nos atrair nessa terra mais do que o desejo de morar no céu. Amém? Nada vai nos atrair mais nessa terra do que o desejo de estar no céu com o Senhor Jesus. Então, meus irmãos, o que é o céu? Em primeiro lugar, irmão, o céu é a morada de Deus. É onde o trono do Senhor está. Vê aí, minha irmã, Isaías 66, versículo 1. É lá onde Deus habita. É onde o trono do Senhor está firmado. Assim diz o Senhor: o céu é um quê? Meu trono. E a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual seria o lugar do meu descanso? Quando, queridos, eu fui pesquisar, quando ele diz assim, que o céu é o trono dele, de Deus, e a terra é o escabelo dos seus pés, eu fui pesquisar o que é esse escabelo. E aí eu aprendi, irmãos, que escabelo é um pequeno banco, que as pessoas colocam os pés. As manicures usam aqueles banquinhos para as pessoas, ali é o escabelo. Então, irmãos, o céu é onde está o trono de Deus, e ele coloca os pés dele aqui na terra, irmãos, porque Deus é muito grandioso. Mas eu quero que você guarde aí que o céu é o trono de Deus, é onde está o trono do Senhor, amém? É o lugar de onde Deus governa o universo. Tudo acontece pelo governo de Deus, e Ele está no trono dele lá, irmãos. Nada acontece sem a sua permissão. Deus, irmãos, está presente em todo o universo, mas é no céu onde Ele manifesta a sua glória. Do céu, é do seu trono, aonde Ele está sentado. Então, a primeira coisa que João vê, o que é o trono de Deus. A primeira coisa que João, quando na visão, ele vê o trono e alguém que está sentado ali no trono, irmãos. Porque lá está sentado aquele que governa todo o universo. Ele é o imperador de todas as coisas. Não há, irmãos, nenhum maior do que ele, nenhuma autoridade maior do que ele, irmãos. Amém? O salmista, ele fala no Salmo 11, versículo 4, ele diz assim: o Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus, e os seus olhos estão atentos, e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. Então o Senhor está no seu trono, está atento a tudo, e de lá Ele governa a minha e a sua vida. Não pense que Ele não está vendo quando você se ajoelha no pé da sua cama. Não pense quando você derrama suas lágrimas, Deus não está vendo. Deus está vendo. Ele governa todo o universo. Ele sabe da tua vida, Ele sabe o que você tem passado, Ele sabe as tuas dores, Ele ouve a tua oração. Deus, Ele é Senhor, Ele é majestoso, Ele governa, e Ele reina hoje e para todo sempre, porque o seu reino não tem fim, porque o seu reino não tem fim, porque Ele governa a minha e a sua vida, e Ele sabe de todas as nossas dores. Amém? E aí, irmãos, esse céu, onde está o trono de Deus, é onde hoje está o Senhor Jesus, é onde Jesus está. A gente pode ver lá em Atos capítulo 7, versículo 56, quando o diácono Estevão estava sendo apedrejado, ali poucos minutos antes dele morrer, ele olha para o céu, e qual é a visão que ele vê? Ele vê Jesus Cristo à direita do Pai. Então, ali Jesus está
sentado à direita do Pai. E o próprio Jesus, irmãos, quando estava aqui nessa terra, ele falou para a sua igreja, para os seus discípulos, lá em João 14, versículo 2 e 3, olha só o que Jesus disse para nós, irmãos, para que nós nos alegrássemos, nos animássemos mais ainda. João 14, versículo 2 e 3, para que nós ficássemos mais e mais animados ainda. Olha a promessa do Senhor para mim e para a tua vida: na casa do meu Pai há muitas moradas. Não fosse assim, eu vos teria dito: eu vou preparar lugar para vocês. Eu vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e vos preparar lugar, aí eu virei outra vez. Jesus vai voltar, irmão, ele vai voltar. E vos levarei para mim. Vos levarei para mim mesmo. Para que onde eu estiver, estejais vós também. Então o projeto do Senhor é esse, irmão. Ele está preparando lugar lá, ele está no céu, ele está à direita do Pai, está preparando o nosso lugar, e um dia ele vem buscar a igreja. Para quê? Para a gente estar para sempre com ele. Quem está feliz aí esperando essa promessa se cumprir, irmãos? Amém? Ele está preparando lugar, irmãos. Mas só que quando a gente chega lá, irmãos, nesse céu para onde nós vamos, já tem gente não, né? Já está habitado, amém? Porque é um lugar, irmãos, onde estão os anjos de Deus adorando a Deus. A gente pode ver muito bem isso lá em Marcos 13, versículo 32, que a minha irmã já está aí abrindo. Hoje tem versículo, viu, minha irmã? Prepara os dedos aí. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão aonde, irmãos? No céu, nem o Filho, senão o Pai. Então os anjos já estão lá, o céu já está habitado. Talvez seja aí os auxiliares de Jesus preparando um lugar para nós, né? Mas eles já estão lá, irmãos. E aí, irmãos, o João, ele vê aqui no texto, Apocalipse capítulo 7, um pouquinho mais adiante. João, na visão que o Senhor Jesus dá, ele também vê os anjos. E olha como é que estão os anjos lá no céu. Apocalipse 7, versículo 10 e 11, diz assim: olha o que os anjos estão fazendo. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostravam-se diante do trono, sobre seu rosto, e adoravam a Deus. Amém? Então os anjos já estão adorando a Deus, irmãos. E quando nós estamos aqui no louvor, e nós adoramos a Deus, nós nos unimos com os anjos, adorando a esse Deus. Amém? Os irmãos que chegam na igreja: não, vou chegar só depois do louvor. Eu sou meio assim, eu não gosto na hora do louvor, porque tem muito barulho, irmão. Tem uma má notícia para você, porque no céu nós vamos adorar 24 horas. Lá você não vai poder fugir do louvor não, viu? Lá é 24 horas de adoração, irmão. Então, os anjos estão lá, irmãos, adorando a Jesus, adorando a Deus, e Jesus está à direita do Pai. E nós, irmãos, aqui nessa terra, nós vivemos momentos maravilhosos, irmãos, na presença de Deus, amém? Mas, queridos, e de adoração também aqui no louvor, como foi hoje, momentos maravilhosos, irmãos. Mas, irmãos, nada se compara quando nós estivermos unidos com os anjos, adorando a Deus, amém? Esse céu, irmão, para onde nós vamos, eu acho que você que gosta de pensar assim como eu, você sabia, irmãos, que a pessoa que gosta de pensar, ele tem um pouco de filósofo, né? Porque o filósofo é que gosta de estar meditando nas coisas. E eu já pensei nisso aqui, que eu vou falar para vocês. Rapaz, como é que vai ser esse céu? Porque há quantos tempo, né? Há mais de 2000 anos, a igreja do Senhor Jesus está nessa terra. Muitos irmãos em Cristo já partiram para a glória, estão lá. Esse céu vai ser muita gente, não vai? Vai ter muita
Muita gente, irmãos. E por isso, irmãos, esse céu, eu creio que ele vai ser vastíssimo, muito grande. A Bíblia não revela o tamanho desse céu. Mas também, irmãos, vejam bem, eu tenho uma notícia boa e uma ruim para os irmãos. A gente olha assim, rapaz, mas a igreja de Jesus, é muita igreja, para onde vai esse bocado de gente? Quero dizer, irmãos, que nem todo mundo que está dentro das igrejas vão para o céu. Essa é a notícia ruim. Porque o desejo do Senhor e o desejo do pastor é que todo mundo que está dentro da igreja possa ir para o céu. Amém? Então essa é a notícia ruim, irmãos. Mas é uma notícia boa. Você que está firme no Senhor, você que serve a Deus em sinceridade, você que verdadeiramente crê que o sangue de Jesus Cristo te lavou dos teus pecados, você que busca ter uma vida de comunhão com Deus, você vai estar lá no céu. Amém? Então, irmãos, o céu vai ser um lugar vastíssimo. A Bíblia não diz o tamanho, mas a gente sabe que vai abrigar os salvos de todas as épocas. De todas as épocas. Aqueles que morreram em Jesus, e antes de Jesus, aqueles que foram justificados pela fé, como Abraão e tantos outros, vão estar lá no céu. Amém? E, queridos e amados irmãos, esse céu, irmãos, com certeza ele é melhor do que estar aqui nessa terra. Tá certo? E há uma coisa a mais, você que vive, que crê que Jesus morreu pelos seus pecados, você que crê que o sangue que Jesus derramou, lhe comprou para morar no céu com Deus, você que já disse para Jesus, eu reconheço que o Senhor morreu pela minha vida, por isso, minha vida está nas tuas mãos, você que compreendeu isso, irmãos, o céu, irmãos, além de ser um lugar, nós vamos estar adorando a Deus, e eu vou já falar as outras coisas que vão ter lá, mas também é um lugar, irmãos, que vai ter recompensa, para aqueles que morreram para si mesmo, para viver para Jesus, porque Mateus capítulo 5, versículo 12, ele fala o seguinte, Mateus 5, 12, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão aonde? Nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Aqui ele está falando para alguém que estava sofrendo por servir a Jesus, e ele vai e anima, olha, se alegre, porque vai ter um galardão. O que é galardão, irmãos? É uma recompensa, nós não sabemos o que é, mas vai haver uma recompensa para aqueles que, mesmo diante das lutas, das dificuldades, estão firmes em Jesus. E eu quero dizer para você que está passando lutas, fique firme em Jesus, exultai, se alegrai, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim também perseguiram aqueles que vieram antes da gente, os profetas. Amém? E aí, irmãos, vai ter recompensa. O próprio apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, ele ali, no final da sua jornada, da sua carreira cristã, ele sabia que tinha uma recompensa para ele, e ele vai e diz isso: desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda, ou seja, todos aqueles que ficarem fiéis, esperando Jesus, a vinda de Jesus, há uma coroa, há um galardão, há uma recompensa guardada para mim e para você. Quando João chega lá no céu, irmãos, na visão que ele teve, ele observa coroas, né, que é o símbolo das recompensas que nós vamos receber, e ele observa tudo aquilo,
E o que nós sofremos aqui nessa terra, irmãos, é temporário, irmãos. O que nós passamos de lutas aqui, de dificuldades, tudo isso é temporário. Olha para os nossos irmãos da igreja perseguida, irmãos. Olha para aqueles que são presos por amor a Jesus. Olha para aqueles irmãos que até perdem a vida por amor a Jesus, irmãos. Isso tudo vai ser temporário, irmãos. Tudo vai ser passageiro, irmãos, porque, como diz o versículo, Mateus 5,12, se alegre, porque é grande o vosso galardão nos céus. Amém? E a Bíblia diz, irmãos, que até aquele, viu, irmão Célio, eu me lembrei de você quando estava lendo esse texto, dá um copo d'água a um dos seus pequeninos, tem um galardão no céu. Amém? E aí Deus vai dar coroas, irmãos, galardões. Mas as coroas não é para ninguém estar desfilando, para dizer que é melhor do que o outro. Não, é para glorificar o Senhor que vai nos levar para lá. Amém? E esse céu, meus irmãos, é um lugar de glória e de alegria. Lá não vai ter tristeza. Lá não vai ter dor. Vai ter só glória e alegria. Irmão que gosta de murmurar, não vai ter lá. Sabe aquele irmão que você vai conversar com ele, encosta nele, e o irmão começa a falar de suas... E murmura. Lá não vai ter ninguém murmurando não, irmão, porque só vai ter alegria. Lá só vai ter a glória do Senhor, irmãos. É como diz muito bem Apocalipse 21, versículo 4, já que nós estamos no livro de Apocalipse 21, versículo 4, diz assim: e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. No céu não vai ter nada disso não, meus irmãos. No céu não vai ter nada disso não, que nós passamos aqui. Lá, irmãos, vai ser a glória e a alegria. Amém? Você já pensou, irmãos? Você já pensou como foi para Moisés passar 40 dias naquele monte Sinai? E quando ele desce, irmãos, ele desce mergulhado na glória de Deus. As pessoas tiveram que colocar um lenço no rosto de Moisés, porque ele estava tão iluminado pela glória do Senhor que as pessoas não podiam olhar para ele. Aí você imagina, irmãos, o que é viver nesse ambiente espiritual. Se Moisés teve ali uma semana com o Senhor, alguns dias, 40 dias, e as pessoas não puderam olhar para ele. Agora você imagine viver num ambiente celestial, como é que vai ser? Na glória do Senhor. A vida eterna, irmãos, não é somente morrer, mas é, irmãos, uma vida em toda a plenitude de Deus que nós vamos receber, irmãos, desfrutando daquela comunhão com o Senhor. E aí, queridos e amados irmãos, nós não teremos nenhuma das imperfeições que nós temos agora. Lá no céu, essas imperfeições que nós temos, nós não vamos ter, porque quando a gente for arrebatado, ou quando Jesus voltar, nós vamos ser transformados automaticamente, irmãos. Esse corpo aqui, irmãos, passa a ser um corpo glorificado, mesmo os que morreram. Aquelas imperfeições que nós tínhamos, irmãos, vai sumir tudo, tá certo? Vai sumir tudo. É por isso, tenha paciência com o seu irmão, tenha paciência com o pastor. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos ter imperfeição, irmão. Amém? Só vamos deixar de ter imperfeições lá no céu. Pastor, mas aquele irmão, toda a vida do mesmo jeito. Tenha paciência com o irmão. É só quando for glorificado, ele vai deixar de ter isso aí. Tá certo? Tenha paciência. Então, irmãos, nenhum desses distúrbios, irmãos, que nós temos na vida terrena, nós não vamos ter mais. Agora você imagine só, irmão, como é que vai ser a gente lá no céu. Nós, irmãos, no céu, vamos estar na presença ali gloriosa de Deus. E essa presença que nós vamos receber de Deus é muito mais do que os 40 dias do Sinai, de Moisés.
Primeiro ponto é esse. Aí você imagina, lá, irmão, nós estaremos na companhia de Cristo, aquele Cristo que ele vai estar verdadeiramente como ele é, e não como ali no Monte da Transfiguração. Nós vamos estar também na presença dele. Olha só a glória de Cristo ali. E nós vamos estar ali, irmão, recebendo do Espírito Santo de Deus muito mais, irmãos, do que ele derramou no Pentecoste. Aí você, irmãos, veja tudo isso junto e multiplicado, é o que nós vamos experimentar da glória de Deus no céu. Você já parou para experimentar, irmãos? Para pensar? Muito mais do que aquilo que Moisés experimentou, muito mais do que no Pentecoste, muito mais do que Pedro viu ali no Monte da Transfiguração. A glória vai ser tão grandiosa, irmãos, a glória vai ser tão grandiosa, nós vamos ser transformados por uma glória tão grandiosa que você não pode imaginar, nem eu. É isso, irmãos, que está nos aguardando, porque nós estaremos na presença do Senhor, face a face, e assim como Ele é, nós vamos ver o Senhor, face a face, irmãos. Amém, irmãos? E aí, irmãos, lá no céu, vai ter atividades. Não pense que nós vamos armar rede e não vai ter nada que fazer, não. Nós vamos ter atividades. Vamos estar adorando a Deus com os anjos. Como diz lá em Apocalipse capítulo 5, versículo 8 e 10. Vê se é esse. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, e tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir o seu selo, porque fostes morto, e com seu sangue compraste para Deus homens de todas as línguas, povos e nações. Então, ali eles estavam adorando a Deus, e nós vamos estar adorando também ao Senhor. Também 4:8 fala dos animais, 4:9, que davam glória, honra e ações de graça aos que estavam assentados sobre o trono, e aquele que vive para todo sempre. Nós vamos estar adorando a Deus, irmãos. Amém? Amém ou não amém, igreja? Amém. Você pode dar um ensaio aqui, dar uma salva de palmas para o Senhor, glorificar a Ele esta noite? Aleluias! E ali, irmãos, nós estaremos com todos os santos de todas as épocas. É a tão grande nuvem de testemunhos, né, que Hebreus 12:1 fala. Lá nós estaremos, irmãos, com Pedro, João, com Paulo. Nós estaremos, irmãos, com Spurgeon. Nós estaremos, irmãos, com os santos de todas as épocas, irmãos, aqueles que deram a sua vida em favor do Evangelho. E nós estaremos, irmãos, vivendo ali como uma comunidade só, adorando a esse Deus. Irmãos, nós lá no céu, nós vamos encontrar algumas coisas. Nós vamos encontrar um mar de cristal, que João falou, né? Vai ser como se fosse um mar de cristal. Nós vamos encontrar, meus irmãos, o rio da água da vida, que está lá em Apocalipse 22:1. E lá nós vamos encontrar também a árvore da vida. Você se lembra da árvore da vida lá do Éden? Que o Senhor não deixou mais Adão e Eva voltar para o paraíso, para não comer da árvore da vida. Essa árvore da vida vai estar no paraíso. Vai estar lá no paraíso. Agora, irmãos, algumas coisas que nós não vamos encontrar, e é que a irmã Núbia já deu aqui na metade, já fez a metade da pregação quando ela foi louvar o hino da harpa. Nós não vamos encontrar, meus irmãos, Apocalipse 21:27, nós não vamos encontrar, irmão, no céu, nem pecado, nem contaminação. Porque no céu não entra pecado. Mas vocês não pecam, não, podemos até pecar. Mas não propositadamente. E se pecarmos propositadamente, nós temos que, pecarmos de qualquer maneira, temos que ir até Jesus e pedir perdão pelos nossos pecados.
E não entrará nela coisa alguma que contamine, ela que, irmãos? A cidade celestial. E cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E quem são esses que estão com o livro escrito no livro da vida do Cordeiro? É aqueles que reconhecem que Jesus morreu em favor dos seus pecados. A Bíblia nos orienta, irmãos, que quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, eu te recebo, Jesus, eu reconheço que sou pecador e preciso do Senhor. A Bíblia diz que automaticamente o nosso nome é escrito no livro da vida. E só vai estar no céu, irmãos, aqueles que têm um nome escrito no livro da vida. Então no céu não vai ter pecado, não vai ter contaminação. Apocalipse 21, 4. Lá diz o seguinte, irmãos. Apocalipse 21, 4 diz assim: lá, irmãos, também não vai ter morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Nós já lemos esse versículo hoje. E Deus limpará de seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então, no céu não vai ter lágrimas, não vai ter morte, porque nós vamos viver eternamente com Jesus. Lá também, irmãos, não vai ter noite, nem iluminação, porque o Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus, vai nos iluminar permanentemente. Amém? Lá também, irmãos, não haverá mais maldição. Apocalipse 22, 3. Haverá somente bênção para sempre. Não vai ter mais maldição. Nem ninguém vai experimentar maldição. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Não haverá mais maldição, no céu não terá maldição, irmão. Lá também, irmãos, não vai ter templo como nós temos aqui. Não vai ter templo. Por que não vai ter templo, pastor? Porque, irmãos, a adoração vai ser continuamente e diretamente na presença do nosso Deus que está no seu santo trono. E nós vamos ter ali livre acesso ao Senhor. Amém, meus irmãos? Vale a pena ou não vale, irmãos, ir para o céu? Vale a pena ou não vale, meus irmãos, morar com Deus? Por isso, irmãos, o céu, ele deve ser o alvo da nossa atenção. Lembre-se, nós estamos caminhando para ir para o céu, para esse lugar aqui que a Bíblia descreve, irmãos. É por isso que o autor da carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1 e 2, ele diz, irmãos, que nós devemos estar olhando para o alto e buscar as coisas do alto. Amém? Porque, queridos e amados irmãos, vale a pena a gente ir para o céu. Continue, irmãos, nessa vida, sendo um bom marido, uma boa esposa, um bom funcionário. Continue nessa vida, cumprindo seus papéis, sendo alguém que verdadeiramente luta pela sobrevivência, trabalha, mas não se esqueça, irmãos, não se esqueça, não deixe essas coisas todas dominarem a tua vida, não deixe que essas coisas, irmãos, venham dominar o teu coração, porque o seu objetivo principal deve ser você viver todas essas coisas, mas lembrar sempre que um dia nós vamos para o céu, e tudo isso é provisório, tudo isso é provisório, tudo isso um dia vai passar, e a gente deve compreender que a gente deve viver uma vida digna, mas sempre com pensamento, que um dia nós vamos para o céu, e lá no céu, irmãos, nós estaremos satisfeitos para sempre. Todas as insatisfações que nós buscamos aqui nessa vida eliminar, no céu não vai precisar mais, porque nós vamos viver satisfeitos para sempre, irmãos. Por isso, irmãos, vale a pena todo esforço para entrar nesse santo lugar, irmãos. Por isso, meus irmãos, vale a pena, irmãos, recusar certas amizades. Por isso, meus irmãos, vale a pena, irmãos, recusar os apelos do mundo. Por isso, meus queridos, vale a pena buscar a santificação, porque vale a pena a gente ir para o céu.
Vale a pena a gente pagar o preço. Vale a pena muitas das vezes as pessoas fazerem chacota, como muitas vezes já fizeram conosco. Olha o crente, olha agora quer ser santarrão, olha aí com a Bíblia embaixo do braço, ele era assim, era assado, agora anda assim. Vale a pena, porque você está indo para o céu, e para o céu é um lugar que nem todo o dinheiro dessa terra, nem tudo que te oferecerem nessa terra vai pagar jamais tudo que você vai ter na glória com o teu Deus. Por isso fique firme. Por isso continue crendo em Jesus, por isso continue cada dia mais buscando a verdade nas Sagradas Escrituras, por isso cada dia mais busque agradar a Deus, porque vale a pena para onde a gente vai, irmãos. E se você que está aqui esta noite, ainda não tomou uma decisão por Jesus, vale a pena você tomar a decisão por Jesus. Porque essa foi a melhor decisão que eu já tomei na minha vida. Porque essa foi a melhor decisão que nós tomamos nas nossas vidas. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu estava falando aqui no começo desse culto de um rapaz que com 21 anos perdeu a sua vida. Porque geralmente os jovens acham que sabem tudo da vida. E eu já fui assim, irmãos. Porque com 17 anos eu saí da minha casa. Com 18 anos eu estava morando sozinho no Rio de Janeiro, uma cidade que tem atrativos que pode cegar qualquer jovem, e foi o que fez com a minha vida. Porque com 18 anos eu morando sozinho no Rio de Janeiro, irmãos, embarcado no navio da Marinha de Guerra do Brasil, de porto em porto, de cidade em cidade, irmãos, eu experimentei todo tipo de prazer para buscar a verdadeira alegria, mas eu vivi uma vida deprimida, porque era uma falsa alegria, porque eu bebia muito, eu fumava, porque eu experimentei maconha, porque eu me prostituía, tudo eu fiz. Mas onde foi que eu encontrei a alegria? Somente com Jesus. Só em Jesus, meus irmãos. É só em Jesus. E se você está aqui esta noite, você ainda não tomou a decisão, se você ficar na luta, deixa eu dizer uma coisa, olha, você pensa que Deus não está te incomodando em todo lugar que você vai? Não está, porque Ele me incomodava, irmãos. Uma vez eu cheguei na Bahia, um sargento me levou para um culto, e eu fui para esse culto, ouvi a palavra, louvores me tocaram, porque o Senhor estava dizendo, olha, eu estou aqui, eu me apresento a você, eu tenho o melhor para você. Mas sabe, irmãos, a sedução do mundo, sabe, irmãos, os prazeres da carne. Mas chegou um dia, irmãos, que verdadeiramente eu me rendi aos pés de Jesus. E foi a melhor decisão que eu tomei da minha vida, sabe, irmãos? Porque não tem outro caminho para nós a não ser Jesus Cristo. Eu quero te dizer esta noite, eu muitas vezes dizia, não, quando eu deixar de fumar, quando eu deixar de beber, quando eu deixar de fazer isso, fazer aquilo, aí eu vou para a igreja. Mas não é assim que acontece, irmãos. A gente tem que tomar a decisão, porque quem pode nos transformar verdadeiramente é Jesus Cristo. Só Ele pode mudar a nossa vida. Não é você com seus esforços que vai fazer nada, é Jesus. Dê a oportunidade para Jesus, deixa Ele entrar na tua vida. E quando você diz, Senhor, vem ser o Senhor da minha vida, Ele lhe transforma por dentro. É assim que acontece. É assim que acontece. E foi o que Ele fez na minha vida. Sabe, irmãos, e muitas vezes eu tentei deixar de fumar e não conseguia. Mas a partir do momento que eu disse, Jesus, eu entrego minha vida para o Senhor. Você sabe o que é você tomar uma anestesia de não se lembrar mais de cigarro? Assim foi comigo. Não é assim com todo mundo, logicamente, mas comigo foi assim, irmãos. Deixei automaticamente. Cigarro, não quis mais saber. Bebida, não quis mais saber. E é assim que Jesus pode fazer na sua vida também. E esta noite eu quero fazer uma oração por você. Eu quero convidar o Ministério do Louvor, quero convidar você que fique de pé esta noite, glorificando a Deus.